E aí na aula passada, tem bem um ano que eu dei essa aula, a gente começou a ver essa história de terceirização. E vimos aqui, tá no vídeo passado, que a terceirização pode ser de dois tipos, né? Por prazo determinado e por prazo indeterminado. A terceirização por prazo determinado, a gente já estudou, inclusive da Lei 6.019. O que a gente vai brincar agora é com a terceirização por prazo indeterminado. Quais são os casos? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que na terceirização por prazo indeterminado, as situações que você pode terceirizar, elas são diferentes. Aí você pergunta, tio, que situações são essas? As situações são aquelas, já abri isso aqui, as situações são aquelas situações previstas, por exemplo, né? O pincel era preto, olha. A tinta não desceu. Vou usar azul mesmo. Ela tá doida hoje. Olha, filma aqui dela. Ela me deu um pincel preto. Olha, com a bicha é branca. Agora é que tá chegando a tinta, ó. Tá chegando. Eu sou apressado, né, meu filho? É que eu sou muito apressado. Então vamos lá. Olha só o que é que vai acontecer. A terceirização por prazo indeterminado é aquela terceirização prevista, inclusive, na súmula 3... Está refrescando comigo, ó. A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Cuidado com essa súmula 331, porque com a nova decisão do Supremo Tribunal Federal, não assim tão nova, Jéssica, ela é de dezembro de 2018, né? Então ela já tem mais de um ano a decisão do STF. Com a nova decisão do Supremo Tribunal Federal, nós passamos a contemplar outros tipos ou outras possibilidades de terceirização, né, Berenice e Reginaldo? Tio, que possibilidades são essas? São aquelas possibilidades, repito, previstas na súmula 331 do TST. Como eu falei para vocês, vocês vão ter que ter cuidado e atenção, e o ideal é que você em casa, ou você aqui no curso, assista essa aula com a apostila aberta. Por que com a apostila aberta? Oi, amor. Deu certo, amor, muito obrigado. Viu? Por que com a apostila aberta? Porque a gente vai riscar alguns incisos dessa súmula que não tem mais uso. Professor, por que o senhor não cancelou o inciso? Eu não posso cancelar o inciso. Só quem pode cancelar o inciso da súmula é o TST. Então o que eu posso fazer é colocar o inciso, botar um risquinho na apostila, mas o inciso não está cancelado. Muito embora o inciso não esteja cancelado, ele não tem eficácia. Não tem eficácia. Por quê? Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal de novembro, ou foi dezembro de 2018, mas um pouquinho mais alto, meu filho, arrastamos um pouquinho, né? De dezembro de 2018, essa decisão foi totalmente contrária, praticamente a dois incisos da súmula 331. Se você pegar a súmula 331, inciso primeiro, e muito cuidado, tá? Muito cuidado com o inciso primeiro da súmula 331. Se você pegar o inciso 331, inciso primeiro, ele vai dizer para você assim, que a contratação de serviço, como é que ele diz aí, hein? A contratação de trabalhador por empresa interposta é o quê, negada? Ilegal. Não é assim que ele fala? Formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço. Só tem um pequeno detalhe. Tio, qual é esse detalhe? O detalhe é que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a terceirização não pode ser ilegal. Professor, por que a terceirização não pode ser ilegal? Negada, pelo amor de Deus, foram 5 anos na faculdade de Direito. Diga para mim, uma coisa ilegal é contra o quê? A lei. Aí eu pergunto, qual é a lei no Brasil que proíbe a terceirização? Como diz o meu amigo Osmar, qual é, Osmar? Nenhuma. Não tem lei no Brasil que proíba a terceirização. Foi que nem uma mensagem de uma aluna, aí eu botei lá, né, o sol que cai, né, sol que cai, né, 250 e até, quantas vezes? 2, né? 250 em 2 vezes, 220 à vista, 220 débito ou crédito e R$200 em espécie. Professor, estabelecimento pode cobrar preços diferenciados? Eu disse, para o à vista? Eu disse, pode, né? Inclusive lei 13.477, né? Inclusive, uma das poucas coisas boas que o Temer fez foi exatamente isso, né? Criou, né? Sancionou uma lei para quê? Que permite que o estabelecimento cobre diferente pagamento à vista, débito ou crédito. Até porque,
Se você paga um cartão de crédito, a tarifa é uma, cartão de débito é outra, né? E à vista em espécie não tem, tarifa tem só o diabo do imposto de renda. Então, mesma coisa, tem lei, a lei me autoriza a fazer isso. E mesmo que não houvesse a lei autorizando, aí você entender, e mesmo que não houvesse essa lei autorizando, não tinha nenhuma proibindo. Se não tinha nenhuma proibindo, a atitude era o quê? Lícita. Mas como não tem lei, a minha atitude é legal. É o oposto daqui. Como assim é o oposto daqui? É o oposto daqui porque quando o TST diz que terceirizar é ilegal, o empregador contratar, né, trabalhador por empresa interposta, ou seja, terceirizando, isso é ilegal, fere a lei. Chuta, Josinha, não tem lei que proíba a terceirização. Como não tem nenhuma lei que proíba a terceirização, o Supremo Tribunal Federal, mais do que acertado, foi obrigado simplesmente a dizer que o empregador é livre para quê? Para terceirizar. Então o empregador hoje, ele pode terceirizar serviços de vigilância, conservação, como eu queria fazer aqui, e limpeza, serviços especializados ligados à atividade do tomador, serviço ligado à atividade meio e serviço ligado à atividade fim. Então hoje você pode terceirizar qualquer coisa, inclusive serviços ligados à atividade fim. Isso é um absurdo. Deixa eu te contar um segredo. Não tem este doido que vai terceirizar a atividade fim, não. Tu já imaginou eu terceirizar a Carol e a Aline? Não faz sentido. Atividade fim é a atividade principal da empresa. É aquela sem a qual a empresa deixa de existir. Se o empregador em cima, macho, do empregado às vezes não funciona, quanto mais o caboclo terceirizado. Porque para terceirizar, eu não posso dar ordem à terceirização. Eu não posso dar ordens diretas ao trabalhador, não. Porque ele não é meu empregado, ele é o que, negada? Terceirizado. Quem é o empregador? O empregador é aquele que admite, é aquele que salaria, é aquele que dirige a prestação pessoal de serviço. Quem dirige a prestação dele é esse. Vale esse aqui. Esse aqui diz assim, olha, eu quero o serviço assim, assim, assado. Aí diz para a empresa, olha, você faz serviço assado, assado assim. Por isso que isso é errado, ele deve o contrário, né? Assado, assado assim. Então, eu não posso dar ordens diretas. Não é possível haver subordinação direta. A subordinação tem que ser o quê? Indireta. Eu dou ordem à prestadora, que dá ordem a esse. Que o empregador, é o empregador quem pode dar ordem direta. Então, macho, a atividade fim é a principal. É aquela sem a qual a empresa deixa de existir. Pergunta a você, se eu botasse para fora, demitisse todos os professores e eu próprio ficasse em casa, tu vinha fazer o que aqui, Berenice? Sem demitir o professor, tu já não vem, Berenice, né? Quanto mais eu demitindo, mas vamos lá, né? Se eu demitir o professor... Olha, eu pago caro para levar piada. Isso é um absurdo, né? Mas mesmo assim eu pergunto, Berenice, se eu mandar todos os professores para casa, meu amor, e eu próprio ficar em casa, eu mesmo ficar em casa, o que é que tu vai fazer aqui? Já não vem, agora que tu não vem mesmo, né? 2 semanas só, né? Agora que tu não vem mesmo. Por quê? Porque, meu amor, Solange, qual é a atividade fim do curso do professor Alexandre Teixeira? O ensino, e para ensinar precisa de quê, meu amor? De professor. Então, se você botar os bichinhos para fora, né? Inclusive eu ficar em casa, você não tem o que fazer aqui. Então, você controlando o professor em cima. Sara, mulher, Sinfrônio, para de fazer assim na sala de aula, né? Pelo amor de Deus, te controla. Os caras fazem, quanto mais se eles fossem o quê, meu amor? Terceirizado. Não dá para terceirizar a atividade fim. Apesar de que há possibilidade jurídica de você terceirizar a atividade fim, mas eu garanto a você, não faz o menor sentido a terceirização da atividade fim. Mas não importa, não interessa, a terceirização da atividade fim é perfeitamente possível. Primeira coisa, o que é que você vai fazer? Você vai riscar da apostila, não sei nem se está riscado já, tá, né? O inciso primeiro, porque terceirizar não é ilegal, porque não tem nenhuma lei que proíba. Então está dentro do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. O que é que vai dizer o 5º e inciso 2º? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa na virtude de lei. Cadê a lei que proíbe a terceirização? A lei não tem, então está no campo da licitude, tá? 2, ou 2 não, 3. Aí você vai papocar. Olha, você pode papocar o inciso terceiro, ou você pode só acrescentar aí nas suas anotações. O que é que vai dizer o inciso terceiro? O inciso terceiro da súmula 331 vai dizer assim, né? Não forma vínculo de emprego com o tomador. Quando ele diz assim, ó, não forma vínculo de emprego com o tomador, é o mesmo que dizer que pode terceirizar, né? Pode terceirizar, né? Pode terceirizar. Então, não forma vínculo de emprego com o tomador, ou seja, pode terceirizar serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como serviços especializados ligados à atividade meio e hoje, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, serviços também ligados à atividade fim. Então, ou você papoca, porque ele não contempla todas as situações, ou você simplesmente acresce aí uma, né? Aumenta mais umazinha. Além do serviço ligado à atividade meio, Tony, você vai ter também serviço ligado à atividade fim, que hoje você pode terceirizar. Não dá, negada. Não dá para terceirizar a Carol, que é supervisora, não dá para terceirizar a Aline, que é coordenadora, não dá para terceirizar a professor. Dá para terceirizar, né, o Delano, não é mas dá para terceirizar o serviço Delano, podia contratar uma empresa para fazer isso. Não vai porque não tem sentido. Posso terceirizar a edição, posso terceirizar o marketing, eu posso terceirizar as minhas artes, que é aquelas artes lá, as artes. Por que fazem parte dessa atividade meio, mas atividade fim, muito embora eu possa terceirizar, não faz o menor sentido. É praticamente uma decisão só de cunho jurídico, porque na prática mesmo, tá, não vai acontecer. Outra coisa é que tem uma pessoa, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Outra coisa é que tem uma pessoa que adora terceirizar. Quem é que adora terceirizar? A criatura que adora terceirizar é a administração pública. Pense num tesão que ela tem por um negócio chamado de terceirização. Seja a administração pública direta, ou seja, a administração pública indireta, ela adora terceirizar. A administração pública contrata a empresa prestadora e a empresa prestadora contrata o trabalhador, tá? Acontece, né, seja uma terceirização lícita, ou seja uma terceirização ilícita, não interessa. É juridicamente impossível a formação do vínculo empregatício entre quem negada? O trabalhador e a administração pública. Por mais que a administração pública venha a fazer algum tipo de terceirização ilícita, mesmo que ela não esteja autorizada a fazer a terceirização, e ainda que ela faça, mesmo ilícita, de alguma forma a terceirização, não é possível de jeito nenhum a formação do vínculo empregatício entre o trabalhador e a administração pública. Povo feio, diz aí para mim, né? Por que é que não pode haver a mesmo ilícita a terceirização? Por que é que não pode haver a formação do vínculo entre o terceirizado ilícito e a administração pública? Porque falta o quê, negada? Concurso. Vocês sabem, né, que por força do artigo 37, inciso 2º e parágrafo 2º, na verdade é artigo 37, inciso 2º, né, por força do artigo 37, chegamos já lá, né, por força do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, né, a assunção de cargo ou emprego público com a administração pública só mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. E aí não houve concurso. Se não houve concurso, não há que falar na possibilidade, ainda que ilícita, na possibilidade de vínculo empregatício. Portanto, o inciso 2º se mantém, tá, negada? O inciso 2º ele se mantém, né? Já a gente papoca, 2, você escolhe, ou você papoca, ou você aumenta mais uma opção. O inciso 3º, né? O inciso 2 ele se mantém. Inciso 4º, o inciso 4º se mantém. Bora começar aqui a brincadeira. Presta atenção pro meu filho não errar, porque a prova tá chegando. Bora, eu não vou admitir aqui ninguém fazer menos que 8, viu? Menos que 8 nessa prova, presta atenção. Lá vai.
Olha só o que é que vai acontecer. Vai acontecer que o tomador de serviço esquece a administração pública. Eu já até apaguei a administração pública. O tomador de serviços paga a empresa prestadora. E a empresa prestadora paga, se Deus quiser, ao trabalhador. Só que às vezes Deus não quer, né? A pessoa não passou, não é no tempo de Deus, né? Não, porque não era o tempo de Deus, é tudo de acordo com a vontade de Deus. Tu está esperando o quê para começar a estudar? A vontade de Deus, né? Não, tudo no tempo de tudo, então só pode dizer o quê? Então Deus não quer, Deus quer, deu certo, eu não quis, não deu certo. Então se Deus quiser, a empresa prestadora paga o trabalhador. Só que às vezes Deus não quer e se Deus não quis, ela não paga. O que é que vai acontecer? A empresa prestadora, ela é a empregadora e como a empresa prestadora é a empregadora, ela é a devedora principal. Acontece que o tomador de serviços tem que tipo de responsabilidade? Subsidiária. A regra é que o tomador de serviços, esse tomador, ele tem responsabilidade subsidiária. Tio, o tomador de serviços, via de regra, ele pode ficar sem responsabilidade? Não. A regra tem exceção. Mas a regra é que o tomador de serviço, ele é o quê? Responsável. E sua responsabilidade, ela é subsidiária. Então, se a empresa tomadora paga a prestadora, né, tem recibo, nota fiscal, contrato, tem filmagem mostrando o cara pagando e o outro botando no bolso o dinheiro, tá? Mas a prestadora não repassa ao trabalhador, esse empregado ingressa com reclamação trabalhista, é uma única reclamação trabalhista, em que você vai colocar como réus, como reclamados, a empresa prestadora que é o empregador e subsidiariamente coloca o tomador de serviços, tá? E subsidiariamente coloca o tomador de serviços, tá? Isso aqui é a regra geral, né? A gente não tem nem o que mexer. Lembrando, mas esse cara pagou a prestadora? Disse, pagou, né? Mas infelizmente ele culpa ineligendo, tá? Culpa ineligendo. Tio, o que é a culpa ineligendo? O cara elegeu, o cara contratou e elegeu uma empresa inidônea, ou seja, não idônea, não responsável para contratar o empregado. Então, pela culpa ineligendo, porque o tomador de serviço, muito embora tenha pago a empresa prestadora, mas ele contratou uma pessoa desonesta que recebeu e não pagou e ele vai responder por isso. Responde de forma direta? Não. Responde de forma subsidiária. Primeiro, você entra com reclamação contra os dois. Lá na execução, responsabilidade subsidiária. Na responsabilidade subsidiária, existe um negócio chamado de benefício de ordem. E aí, na responsabilidade subsidiária, primeiro, já na fase de execução, primeiro, você vai nos bens do devedor principal. Se o devedor principal não tiver bens, ou se os bens não forem suficientes, é que você vai no devedor subsidiário. Tio, posso ir direto no subsidiário? Pode não, porque na responsabilidade subsidiária, repito, existe um negócio chamado de benefício de ordem. E o benefício de ordem, ele é assim. Primeiro você vai nos bens do devedor principal, se não forem suficientes ou se não tiver, é que você vai no responsável subsidiário. Tio, e se a responsabilidade fosse solidária? Acorda, Aparecida. Se a responsabilidade, Aparecida, fosse solidária, aí o meu amor escolheria. Aí você quer ir em quem, Aparecida? Na prestadora ou no tomador? Eu iria no tomador, que geralmente o tomador é quem tem o dinheiro, né? Aí na responsabilidade subsidiária, meu amor, não tem benefício de ordem, você pode ir direto na prestadora ou pode ir direto no tomador de serviço, mas aqui ela é subsidiária. Segura, né? Segura que lá vem o inciso 5º. Quando eu falo do inciso 5º, lá se vem de novo a administração pública, tá? Quando eu falo do inciso 5º, repito, lá se vem de novo a administração pública. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que a administração pública ama, adora e está inclusive autorizada a terceirizar, tá? Ela ama, adora e, repito, está autorizada a terceirizar. A administração pública paga a empresa prestadora. A empresa prestadora não paga.
a empresa prestadora não repassa ao trabalhador. É só, depende nada. Se você é advogado do depende, amigão, rapaz, eu vou te contar um segredo. Eu fosse você, eu ia fazer outra coisa, né? Que esse negócio de depende, não, mas isso é coisa que ele não sabe. Você tem o fato e do fato você vai dizer o direito. O negócio de depende nada, tá? Não depende nada. Vamos lá. Tomador de serviço, administração pública, pagou a empresa prestadora. A empresa prestadora não pagou ao trabalhador. Pergunta a você, é só sim ou não? Não tem meio termo. Se a administração pública paga a prestadora não repassa ao trabalhador. A administração pública tem... Eu não quero nem ver. A administração pública tem responsabilidade, sim ou não? Sim ou não? Não. Ela não tem responsabilidade, porque essa é a regra geral. Vocês vão aprender comigo hoje, alguns eram para ter aprendido, né? Mas vocês vão aprender comigo hoje que você responde uma pergunta pela regra geral, né? Você responde uma pergunta pela regra geral. Você só responde a exceção quando lhe for perguntado o quê? A exceção. Se não tiver na pergunta nada sobre a exceção, você responde pela regra geral. E regra geral é que a administração pública, ela não tem qualquer tipo de responsabilidade. Por que não tem, professor? Argumento de autoridade, meu amor, porque a lei diz que não. Valha. E tem esta lei? Tem, né? Eu vou até depois tirar daqui, porque isso aqui tá meio sobrando. Acho que não dá nem para sentar mais, né? Eu tenho que botar, fazer um móvelzinho. Esse mês eu faço um móvelzinho dele, faço dessa sala e da outra. Ficar bem bonitinho, cobrir isso aqui. Mas primeiro eu vou tirar o rangido. Aí você vai ter o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8666/93, tá? O parágrafo 1º do artigo 71, chore não, meu amor, né? Viu? Você ligou o seu Instagram hoje, já deu confusão, tá com cara de choro, já deu confusão, foi? Se você pegar o parágrafo 1º, né, do 71 da Lei 8666, ele vai dizer que a administração pública não tem qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária, tá? Então, o parágrafo 1º do 71 da 8666/93, repito, ela vai dizer para você que a administração pública, nos seus contratos de terceirização, a administração pública não tem, via de regra, não tem qualquer tipo de responsabilidade. Isso é um absurdo, olha, pode ser até um absurdo, mas nem vai contra a lei, nem contra a Constituição, né? Pode ser até um absurdo, eu fico calado, né? Porque a administração pública adora tirar o dela da reta, né? Ela ama tirar o dela da reta. Ah, olha, eu estou para receber um dinheiro aqui do estado do Ceará. Meu filho e a minha filha, a Maria Clara, se casa eu não recebo dinheiro. Tá difícil, né? E o bicho e o estado me deve e não me paga, né? Serviço já prestado, tá difícil, tá? O negócio tá complicado, viu? Ali é mais devedor do que eu nunca vi. Ali, rapaz, bate comigo para não gostar de pagar, né? Aí, olha, né? Isso é um absurdo, pode até ser um absurdo, mas infelizmente não fere a Constituição Federal. Tanto não fere a Constituição Federal que a ADC, né? Dá para ver aí, não dá, Dela? Que a ADC número 16, né? Do STF, a bichinha que vai fazer constitucional. Olha, o que é um ADC, olha? É uma coisa que você cai na prova, você não vai saber fazer, né? Ou é uma ação direta de constitucionalidade. Então, na ADC, ação direta de constitucionalidade, número 16 do STF, o STF disse que o parágrafo 1º de 71 da lei e tal, né, que diz que a administração não tem responsabilidade, tá? Esse dispositivo, ele é constitucional, ele é compatível com a Constituição. A bichinha fala assim, o que é? Mas não tem uma exceção? Tem, mas eu não falei da exceção. Então, onde ainda? Na regra geral. Então, regra geral
em uma pergunta você responde, é pela regra geral. Só responda a exceção. Quando lhe for perguntada, meu amor, a exceção. Então a regra é que a administração pública não tem responsabilidade. Mas toda regra, hein, Elisângela? Deixe de ser cara de mal, Elisângela. Sorria. Mas toda regra tem o que, Elisângela? Eu fui com você, Elisângela? Fui com você? Ainda não. Vamos lá. Toda regra tem exceção. Qual é a exceção, Elisângela? É quando a administração pública não e essa não fiscalização está na própria lei. Não foi essa não fiscalização, essa exceção, tu sabe mais do que eu, né? Berenice trabalha com isso, né? Agora que eu estou me lembrando. Essa não fiscalização não é marmota do TST, não. Está na própria lei. O artigo 66 diz que a administração pública é obrigada a fiscalizar para saber se estão cumprindo o diabo do contrato. Então, a administração pública pagou a empresa prestadora. A empresa prestadora não pagou o trabalhador. A regra é que a administração pública não responde. Mas se a questão disser não, se a questão gritar, a questão gritou, não houve fiscalização. Ah, minha filha, se a questão disser que não houve fiscalização, aí você não está mais na regra geral. Está onde, Berenice? Está na exceção. E excepcionalmente, caso não haja fiscalização, mas a questão, Denise, tem que dizer, Denise Barros, tem que dizer que não há fiscalização, e aí se não houver fiscalização, ela vai ter responsabilidade, Solange Leitão. E a responsabilidade qual é, meu amor? Ela é subsidiária. Você está uma mocinha aqui, né? Você está uma moça, bem direitinha, bem calminha, né? É porque a Solange a gente se conhece há muito tempo, né, não, Solange? Né? Aí você, desde a época do Jorgélio, né, Solange? Aí você tem aqui, né, a responsabilidade que seria do tipo subsidiária. É exatamente a exceção trazida, meu povo, né? No inciso 5º, vou explicar essa última e vou às perguntas, tá? No inciso 5º da súmula 331. Eu vou para o inciso 6º e aí quando eu acabar, meus amores perguntam o que quiserem dentro da matéria, tá certo? Porque fora da matéria não dá, né? O inciso 6º, ele traz uma regra bem legalzinha, bem simplesinha, e que já até caiu na segunda fase do AB e a galera papocou, né? Porque eu dou essa aula de terceirização, Jéssica, fica todo mundo olhando para cima. Eu não sei porquê. Aí quando é no... Fica todo mundo olhando para cima. Aí quando é no chibata, primeiro exercício ninguém faz, cai na prova mesmo que nada, né? Isso na segunda fase, meu amor. Isso na segunda fase. Olha só. Preste atenção que eu vou dizer. Esse trabalhador, ele é empregado da empresa prestadora há 10 anos. Prestem atenção. Esse empregado aqui, terceirizado, bem dito, ele é empregado da terceirizadora há 10 anos. E há 10 anos que não há depósitos de FGTS. Vamos responder pela lógica, pelo amor de Deus. Use o bom senso. Use o bom senso. Há 10 anos que ele é empregado da empresa prestadora e há 10 anos que não há depósitos de FGTS. Esse mesmo empregado terceirizado, que já foi terceirizado de outras empresas, há 2 anos que ele é terceirizado, esquece a administração pública, tirar ela daqui. Porque a regra é que ela não tem responsabilidade, né? Então lá. Há 2 anos que esse trabalhador está como terceirizado aqui. 10 anos empregado daquela, sem FGTS, tá? Nunca depositou, bicha véia. E há 2 anos que ele é terceirizado dessa. Pergunto, a responsabilidade... Menino, tô achando que isso foi chupar os pincéis tudinho. Não, tenho certeza, não tem um pincel funcionando. Chupar os pincéis, né? É algum professor com sede. Ainda bem agora tem água na máquina, né? Eu consigo dar com o professor. A empresa tomadora de serviços, essa empresa é o bom senso. Ela vai responder subsidiariamente pelos 10 anos, ou eu vou perguntar 2 vezes, a segunda tu responde, tá? A primeira vez, ela vai responder pelos 10 anos subsidiariamente ou pelos 2? Responder agora, tá? Vamos lá. A empresa tomadora vai responder subsidiariamente pelos 10 anos ou pelos 2?
Graças a Deus que pela manhã falaram 10, né? Vai responder, o pessoal é tudo amigo da Denise, né? Vai responder pelos 2 anos. Vai responder por esses 2 anos em que o trabalhador terceirizado ficou à sua disposição. Não responde essa responde pelos 10, né? Porque é empregadora, mas esse só pelos 2 que ficou à sua disposição. Sim, a última besteira, essa aqui uma terceirização por prazo indeterminado, e essa aqui ela pode durar séculos e séculos, amém. Tranquilo? Diga lá, meu filho, como é seu nome? Victor. Fala, Victor. Já foi respondida. Bem ali. Pronto. O que eu fico falando na regra geral, minha filha, que bom, você descobriu o endereço do curso? Agora do cabeleireiro você não faz falta não lá, não foi? Tá bem bonitinho seu cabelo. Agora o curso mesmo faz tempo que você não vem lá, isso. Viu? Eu ia mandar mensagem pra ti hoje, frescando, mas aí eu... Não, chegou um aluno e me atrapalhou, né? Foi só por isso, tá? Então, tem Solange dúvida, meu amor? Nada, você sabe tudo. Tranquilo? Nenhuma dúvida, o tio pode continuar? Não, tu inventou a dúvida? Não, nesse tempo não tinha, aí criou... 2 anos. Diz. Aí você disse que se ser... Essa responde pelos 10. Por 10 e a... Só pelos 2, que estava à sua disposição. Pronto? Então, também não era dúvida, era só recapitulando.